Bem, igreja, graça e paz de Jesus a todos nós. Uma boa noite também a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro. É muito engraçado ver vocês aí se enrolando para dizer meu nome, né? Pedro Pamplona, pastor Pedro Pamplona, tudo com P, né? Pastor Pedro Pamplona. Ainda sou o pregador de hoje, né? Então tá tudo enrolado aí, muito legal. E fico feliz pelo convite dessa igreja. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de pregar aqui. E sempre fico feliz por receber convites, porque é uma forma que a igreja tem de confiar em alguém para vir aqui no púlpito à frente pregar. Então, isso me deixa muito honrado aí pelo pastor e também pela igreja, essa confiança, né? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo no avivamento na igreja. E nós vamos até o texto de João, capítulo 16, a partir do verso 7. O livro de João aí tem sido um dos meus preferidos e foco de estudo nos últimos anos. Então, é um texto que vai muito nos ajudar aqui a entender o papel do Espírito Santo. Deixa eu fazer a leitura do verso 7 até o verso 15. Depois, eu sempre gosto de orar também, então vamos para mais uma oração. Oração nunca é demais, somente quando estamos falando de avivamento. E aí eu entro aqui na mensagem, tá? Então, João, capítulo 16, deixa eu ler aqui do verso 7 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. E se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Vamos orar rapidamente pela mensagem. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, onde podemos pausar para te adorar e ouvir a tua palavra. E o nosso pedido aqui é que o Senhor possa falar conosco no poder do teu Santo Espírito. Supera aqui, Senhor, as limitações do pregador. Supera aqui as barreiras pecaminosas dos nossos corações, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra e ser transformados por ela. Que o Senhor não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos e que haja poder mesmo da tua palavra para com as nossas vidas aqui. Nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com esse texto aberto. Eu quero, antes de entrar numa rápida exposição dele, fazer algumas considerações iniciais sobre esse tema do avivamento e do papel do Espírito Santo no avivamento, e então eu vou para o texto bíblico. Primeira pergunta de cara que a gente precisa fazer aqui, tentar encontrar uma resposta bíblica, é o que é avivamento? Se nós estamos numa conferência com esse tema, e vamos falar aqui sobre o papel do Espírito Santo no avivamento, nós precisamos saber, tentar definir o que seria um avivamento. Tá? Então, essa é a primeira mensagem aqui dessa... Qual é a palavra que eu ia dizer? Né? Dessa conferência, desse progresso de mensagens. Né? Então, é importante que a gente comece com uma definição. Quando eu falo isso para vocês, né, vamos definir avivamento, pode parecer simples, pode parecer aqui uma tarefa de que eu vou dizer uma frase, vou definir e pronto, mas não é tão fácil assim. Né? E eu quero apresentar aqui algumas dificuldades que nós temos em falar com propriedade o que é um avivamento. Primeira dificuldade, que eu acho que talvez seja a maior dificuldade. Nós não encontramos a palavra avivamento na Bíblia, não há esse termo lá, e nós nem encontramos nenhuma definição e nenhum padrão das Escrituras apresentados em algum texto específico. Ou seja, não tem um texto da Bíblia que eu posso pedir para você abrir aí
e vai ter uma explicação dizendo o que é avivamento, as características do avivamento, o padrão de um avivamento, como a gente julga um avivamento, quando começa, quando termina. Não tem isso na palavra de Deus. Não há nem o termo e não há nenhuma explicação, como se fosse uma teologia sistemática, né? O que é avivamento? Avivamento é isso, isso, isso. Não existe isso na palavra. O que nós temos são alguns eventos que acontecem e alguns padrões que se repetem, que a gente costumeiramente fala como avivamento, e nós vamos tentar aqui encontrar e definir esses padrões, esses eventos, essas repetições. Tá? Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda é que cada pessoa pode ter um conceito de avivamento diferente. Tá? Há vários conceitos. Talvez se eu perguntar aqui, só nesse templo, para pessoas diferentes, né, o que é avivamento para você? Você vai responder uma coisa, eu pergunto ao outro, ele vai dizer talvez outra coisa, com outras palavras, talvez com um conceito diferente. E assim, se eu for perguntando aqui e acolá, o que é avivamento, nós vamos encontrar algumas palavras, alguns conceitos diferentes. Imagine, então, isso entre denominações. Se eu fizer essa pergunta aqui entre nós, batistas, vamos ter uma resposta. Se eu fizer essa pergunta numa igreja pentecostal, talvez teremos uma resposta um pouco diferente. Se eu for uma igreja presbiteriana, talvez uma resposta um pouco mais diferente. Numa igreja neopentecostal, uma resposta ainda mais diferente. Porque nós temos conceitos diferentes de avivamento. E a terceira dificuldade e última é que nós temos também experiências de avivamentos diferentes. Tá? Pense na história da igreja, e você, se já leu sobre algum tipo de avivamento, alguma história dos avivamentos que aconteceram, você vai ver que eles são diferentes. Eles possuem ênfases diferentes, o mover do Espírito é diferente em determinado local, em determinada época. Pegue, por exemplo, um avivamento, e eu chamo de avivamento, o que aconteceu na época da Reforma Protestante. Tá? Nós temos um padrão do Espírito ali se movendo na igreja medieval, restaurando a parte daquela igreja, né, para romper, então, se iniciar ali o protestantismo. Nós temos um tipo de ação ali. Se você for aos avivamentos que aconteceram no século XVIII, com John Wesley, George Whitefield na Inglaterra, ou com Jonathan Edwards nos Estados Unidos, você vai ver já outro padrão diferente, outras ênfases, outras atuações do Espírito, mas um momento de avivamento. Se você for mais recente, talvez no avivamento em que Martin Lloyd Jones relata que ele ainda menino viveu no país de Gales, ou no avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji, também mais próximo agora de nós, você vai encontrar também já momentos, experiências, ações do Espírito diferentes, ênfases diferentes. Então, há várias experiências de avivamento diferentes. E a gente fica com essa dificuldade, né? O que é avivamento? Quais são os fatores? Quais são as características comuns? Será que a gente pode chamar a reforma, o grande despertar na Inglaterra, no país de Gales, nas Ilhas Fiji? Será que isso é avivamento mesmo? Então, nós temos essas dificuldades aqui para tentar vencer. Duas considerações importantes a partir dessas dificuldades para a gente começar aqui bem a nossa mensagem até a conferência. Né? Primeiro, alguns cuidados para nós sobre esse tema. Nós não devemos definir avivamento a partir de eventos únicos na história. Eu acabei de dizer que avivamentos são diferentes. Seguem, às vezes, ênfase e ações diferentes do Espírito. Então, muito cuidado para a gente não pegar um evento único que aconteceu de avivamento e dizer todo avivamento precisa ser como esse. Então, se nós pegarmos a Reforma Protestante, por exemplo, nós devemos ter muito cuidado e não achar que todo avivamento na história precisa ser como a Reforma Protestante. Ou todo avivamento na história precisa ter um John Wesley da vida e o avivamento ser como ali aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. Então, não pegue um único evento e diga que aquilo ali, somente aquilo é avivamento. Isso é perigoso. Há diferentes ações do Espírito. Segundo, nós não devemos padronizar também o avivamento pelos nossos próprios gostos, cultura e práticas denominacionais. Eu acabei de falar também que quando nós perguntamos em tipos de igrejas diferentes sobre avivamento, nós podemos encontrar respostas e experiências diferentes. Então, nós não podemos padronizar também isso. Né? Dizer, avivamento é só o avivamento que acontece entre os reformados.
Avivamento é só o avivamento que acontece entre os batistas. Ou avivamento só é avivamento quando acontece do jeito pentecostal de avivamento. Não podemos fazer isso. Às vezes a gente fala algumas coisas que são naturais, a gente fala sem pensar muito. Até eu já falei isso, né? Não tem nenhum pecado, não heresia nisso. Mas não sei se você já se deparou com essa frase. Igreja Batista ali, ela é uma igreja batista mais avivada. Por que a gente fala isso? Porque talvez o ritmo das músicas sejam mais dinâmicos, né? Sejam mais rápidos. O pastor gosta de falar um pouco mais alto, entonar a voz. A gente diz ali, paz, ali tem uma igreja batista mais avivada. Ou ali tem uma igreja batista que é mais parecido com o pentecostal. Porque a gente tende a fazer essas padronizações. O pastor que fala mais alto um pouco, ele é como um pentecostal. Se o louvor aqui é mais fervoroso, então a gente já está mais avivado como um pentecostal. Isso não é verdade, né? Pode haver um avivamento no meio dos batistas pelo modo batista de ser. Avivamento não é pentecostalização da igreja. Como o contrário também é verdade. Se há um avivamento pentecostal, numa igreja pentecostal, a gente não deve esperar que o avivamento seja do estilo reformado nem batista, né? Então, nós não podemos padronizar isso. Dito isso, irmãos, só quero dizer que há sim um padrão bíblico, né? Eu estou falando dessas ações diferentes, mas tudo isso tem que estar dentro da Bíblia. Mas nós temos liberdade para se manifestar de formas diferentes nos avivamentos. Então, vamos para a Bíblia, só para a gente perceber alguns eventos bíblicos que nós podemos chamar de avivamento, que eu acho que se encaixam aqui nesse evento chamado avivamento. Aqui eu peguei uma ideia muito boa de uma exposição que Augusto Nicodemos fez sobre esse tema, dei uma adaptada aqui nesses pontos que ele trouxe. Eu quero dar alguns exemplos aqui que eu também pesquisei na palavra de Deus. Então, rapidamente, um bom tipo de avivamento que a gente vê nas Escrituras é o que acontece no Antigo Testamento com o povo de Israel. Quando você lê a história dos juízes e dos reis de Israel, você vai encontrar um padrão muito claro na Bíblia. Quando tem um rei bom, um juiz bom diante de Deus, o povo está lá fervoroso, vivendo a lei de Deus, né, santidade. Assume um líder já fraco, um líder ímpio, um rei ímpio, um juiz ímpio, o povo vai se arruinando, se degradando, né? Julgo desigual, imoralidade, idolatria, o povo vai perdendo a sua espiritualidade, vai abandonando a lei de Deus. E aí Deus então levanta um novo líder, e junto com esse líder vem uma reforma no povo, uma restauração do povo. Eu acredito que aqui nós podemos dizer que é um tipo de avivamento. Pense em Neemias capítulo 8. Ali nós encontramos Esdras, encontrando o livro da lei, levando o livro da lei a público, lendo a lei de Deus publicamente diante de todo o povo, e o povo escuta. O povo ouve a pregação e a leitura, o povo se arrepende em Neemias 9, o povo volta à lei de Deus e a viver em santidade. Há uma restauração nacional de Israel de volta para Deus. Isso é um avivamento. E assim aconteceu várias vezes ao longo da história de Israel. Deus avivando o seu povo. Deus restaurando o seu povo, trazendo o povo de volta para viver nos termos da aliança. Então, há esse tipo de avivamento aqui nas Escrituras. Há um segundo tipo de conversões em massa que nós encontramos na Bíblia. Eu quero dar o exemplo de Nínive, onde Jonas pregou. Se você for ao livro de Jonas, você vai encontrar lá a história conhecida, né, do homem que foi engolido pelo grande peixe, vomitado, e Deus dá uma missão a ele para que ele pregue em Nínive. O que é que acontece ali? O texto bíblico diz que toda a cidade de Nínive se converte. Até chegar no rei de Nínive, na liderança política de Nínive, onde ele decreta que agora vai ter um dia ali de arrependimento, onde ele clama aos cidadãos a se arrependerem. Inclusive os animais participam disso. Então há um grande avivamento do tipo conversões em massa em Nínive. Estudiosos dizem que naquela época, historiadores, né, haviam aproximadamente 600 mil pessoas em Nínive. É o maior avivamento de conversão já registrado nas Escrituras. Claro que talvez nem todos se converteram, não é toda a cidade no sentido de sem exceção de ninguém, mas a grande maioria da cidade, pelo que o texto parece afirmar, se converteu aqui ao Senhor por meio da pregação de Jonas. Nós temos esse avivamento aqui de conversão em massa. E um outro
tipo de avivamento que também é de conversão, mas eu vou separar aqui porque ele é único na história da redenção, é o avivamento de Pentecostes, né, profetizado ali por Joel, e ele é único porque ele é o momento inaugural da nova aliança, é o nascimento da igreja, e ali Deus vai agir de uma forma especial porque é a primeira descida do Espírito para habitar entre o povo de Deus. Então nós temos esse avivamento aqui, onde Pedro prega a manifestação sobrenatural das línguas idiomáticas, onde o pessoal ouve no seu próprio idioma, né? E ali Deus então desce com o seu Espírito para habitar no meio do povo agora da nova aliança, da igreja. Isso é único, né? Apesar de ser parecido com o que houve em Nínive, grandes conversões, grandes números de convertidos, mas aqui nós temos em Pentecostes um avivamento único que não vai se repetir, porque o Espírito Santo só desceu ali naquele momento e depois desceu com os gentios. A nova aliança foi iniciada e nós estamos até hoje nela, então nós temos que ter muito cuidado em ficar querendo repetir o Pentecostes como avivamento. Ele não vai se repetir. Então nós temos aqui esse padrão de avivamento nas Escrituras, né? Deus agindo para restaurar o seu povo, Deus agindo para converter os perdidos, trazer os perdidos para ser o seu povo. Alguns termos bíblicos que nós usamos para avivamento, nós não, a Bíblia usa para avivamento. No Antigo Testamento, você vai encontrar muito vivifica, né, é o mais parecido em maior uso, e você vai encontrar uma referência a aviva, em Abacuque 3:2, onde ele ora ali, Senhor, aviva a tua obra nesses tempos. Isso é o mais próximo que a Bíblia fala de avivamento. E no Novo Testamento, fora esse momento do Pentecostes, nós temos Paulo chamando o povo à renovação. Talvez seja o termo aqui do Novo Testamento que mais foca numa espécie de avivamento. Não há nenhum evento descrito fora de Atos, mas há esse chamado de Paulo a o povo estar sempre se renovando, né? Romanos 12, 1 e 2 é um exemplo talvez mais conhecido, né? Renovem a mente de vocês, né, e sejam renovados, transformados pela boa vontade de Deus, tá? Então, são esses aí os termos bíblicos e os momentos bíblicos que se parecem, se encaixam com a nossa ideia de avivamento. Se você perceber nesses eventos, nós temos algumas características, algumas ações do Espírito que são comuns a todos esses momentos. A primeira e mais notória é pregação, o ensino da palavra de Deus. O povo de Israel era restaurado por meio disso. Nínive foi salvo por meio da pregação de Jonas. Em Pentecostes houve pregação ali, a famosa pregação de Pedro e a descida então do Espírito Santo. Sempre na Bíblia, onde está havendo grande movimento do Espírito, está havendo pregação da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Essa é a principal características que eu encontro na Bíblia. Segundo, também está sempre acontecendo nesses momentos, arrependimento. Ocorreu em Israel, ocorreu em Nínive, ocorreu no Pentecostes. Pessoas sendo salvas, se arrependendo. Pessoas já salvas, se arrependendo para voltar a Deus. Por consequência, abandono do pecado, busca por santidade e louvor a Deus. Essas características bíblicas aqui nós podemos apontar e dizer, elas estão presentes nos avivamentos, né? Palavra de Deus pregada, ensinada, arrependimento, abandono de pecado, busca por santidade e louvor a Deus. Tudo isso, obra do Espírito Santo. E olhando para essas características, eu não sei se você já pensou nisso aí com você mesmo, mas são todas características comuns do cotidiano da igreja. Acredito que na igreja aqui, toda semana tem, ou constantemente, né, palavra de Deus pregada, pessoas se arrependendo, pessoas decidindo abandonar o pecado, pessoas lutando por santidade, louvor a Deus. Toda semana. É obra comum, cotidiana, normal do Espírito. E aqui é que eu queria definir avivamento com vocês, de uma forma mais abrangente, dizendo o seguinte: avivamento é a intensificação local e temporária da obra comum do Espírito Santo.
A intensificação local e temporária da obra comum do Espírito Santo. Eu digo local e temporária porque acontece em um determinado lugar e acontece por um determinado tempo, né? Se fosse global e fosse eterno, nós já estaríamos no novo céu e na nova terra, já seria a glória com Deus, né? Então, acontece em um local específico, né, e acontece durante um tempo específico também. Mas o mais importante aqui é você perceber isso. Intensificação da obra comum e cotidiana do Espírito Santo. Avivamento não é algo diferente do que já acontece. Não é algo de outro tipo, de outra espécie, de outras ações do Espírito Santo que não acontecem normalmente. É a intensificação disso. É o maior grau disso na igreja. E é aqui que nós começamos a entender qual é o papel do Espírito Santo no avivamento. É o papel comum que ele tem na vida cotidiana da igreja. Por isso que nós vamos olhar para esse texto agora. Quando Jesus envia o Espírito, estabelece qual é o papel dele na vida comum dos crentes. Porque é isso que ele vai fazer durante um tempo de avivamento, mas em maior intensidade. Em maior, vamos colocar assim, grau, força no nosso meio. Então vamos a esse texto, ver como Jesus falou sobre a obra do Espírito Santo. Então, vamos começar aqui com o verso 7, vamos para essa exposição do texto. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, para a gente caminhar para mais detalhes aqui. Então, o verso 7 diz o seguinte, Jesus falando aqui, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Então os discípulos de Jesus estão abatidos, tristes. Eles receberam a notícia no final do capítulo 13 de João que o mestre, né, Jesus, vai partir. Ele está anunciando aqui desde o capítulo 13 que chegou a hora dele enfrentar a morte. Ele diz aos seus discípulos, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês me seguiram aqui para todos os lugares, mas agora eu vou e vou sozinho, não é com vocês, é só comigo. E os discípulos estão abatidos. Eles vão perder Jesus. Eles vão se desencontrar. Então eles estão aqui desanimados, tristes, creio que sem certa esperança, desesperançosos. Então Jesus vem com essa palavra aqui de ânimo, de esperança, de alegria e de consolo. Ele está dizendo, olha, se eu não for, o Espírito não vem. Então alegre-se, é boa notícia isso. Faz parte do plano de Deus. Eu vou à cruz, o Espírito vem a vocês. E aqui não se trata de uma ideia de que o Filho e o Espírito, Jesus e o Espírito não podem habitar no meio do povo de Deus ao mesmo tempo. Não é isso, tá? Aqui tem a ver com o plano escatológico de Deus. Para que o Espírito venha e desça sobre o povo da nova aliança, a obra de Jesus precisa ser completa. Morte e ressurreição precisa acontecer para que nós sejamos habitados plenamente pelo Espírito Santo. Então o que Jesus está dizendo é isso, olha, eu preciso cumprir aquilo que eu vim fazer. Eu preciso morrer e ressuscitar, para que o Espírito venha, inaugure a nova aliança e habite em vocês. Então se alegrem por causa disso. Ele virá. Eu não os deixarei órfãos, como ele diz em outro texto. Então, é essa mensagem aqui que Jesus está trazendo de consolo, e que é a mensagem de consolo para nós. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Ele habita em nós. Não temos aqui Jesus em carne e osso, por enquanto, mas temos o seu Espírito, e Ele está atuando aqui constantemente, diariamente, na igreja. No Evangelho de João, o Espírito é chamado de Espírito Santo, Espírito da verdade, ou, como nesse texto, Paráclito, né? Essa presença que se coloca ao lado, essa presença auxiliadora. E Ele é enviado da parte do Filho e da parte do Pai, para dar continuidade ao ministério de Jesus e capacitar os discípulos para a sua missão no mundo. Quando você lê sobre o Espírito Santo no Evangelho de João, é isso que você encontra. O Espírito que é santo, o Espírito da verdade, o Espírito auxiliador, está nos capacitando aqui para dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, como Ele nos capacita?
É isso que João agora registrou das palavras de Jesus para nos dizer aqui. Então vá comigo até o verso 8, vamos ler do verso 8 até o 11. Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esse aqui é um trecho um pouco complicado de entender pela própria forma que João escreveu, mas nós podemos tirar o princípio aqui certo que Jesus está falando. Então, o seu significado geral está bem claro aí. Primeiro papel do Espírito, dito por Jesus: convencer o mundo do seu pecado. É isso que o Espírito veio fazer aqui entre nós. Declarar a nossa condição de pecadores. Abrir os nossos olhos para entendermos que nós temos pecado, errado, transgredido a lei de Deus. Quando esse verbo aqui, convencer, é usado no Novo Testamento, ele traz essa ideia sempre em relação a algo negativo que está sobre nós e ao chamamento ao arrependimento. A ideia de João por trás disso aqui é essa: o Espírito apontando para o nosso erro, chamando para que nós nos arrependamos. Então é a primeira obra aqui do Espírito: trazer convencimento do pecado, clamar por arrependimento. Ele está olhando para você e para mim dizendo: ei, você é pecador. E há um convite aqui para se arrepender, abandonar a vida de pecado e viver em santidade. O que Jesus está dizendo é: ele virá para declarar e convencer que nós somos pecadores, que precisamos de arrependimento. Somos culpados dos nossos pecados, dos nossos juízos e da nossa própria justiça. Ele começa a explicar então esses termos aqui. Primeiro ele diz: nós somos culpados em nossos pecados porque não cremos em Jesus. Somos pecadores, cegos, mortos e não temos fé em Jesus, não cremos nele. E a condenação sobre nós, a necessidade de arrependimento sobre nós por causa da nossa incredulidade. É o Espírito que convence isso em mim e convence em você. Que nós não temos fé e precisamos ter em Jesus. Depois ele diz da justiça, porque Jesus vai para o Pai e nós não o veremos mais. Aqui eu creio que Jesus está afirmando que até a nossa justiça é injusta, é completamente cega e distorcida. Quando os judeus ali, liderados pelos fariseus, estavam tentando fazer justiça, foi aí que eles condenaram o Senhor Jesus à crucificação. Porque o padrão deles é distorcido, é cego, é pecador. E aqui o Espírito Santo está nos convencendo de que até a nossa noção de justiça sem Deus é errada. Nós vemos isso no mundo o tempo todo, irmãos. Pessoas dizendo estar do lado da justiça, quando estão do lado do pecado. Porque nós somos pecadores, nosso senso de justiça está corrompido. Né? Jesus era esse que vinha atacar a convicção de justiça dos homens. Ele fez isso várias vezes. Os homens se encontravam com ele, se comportando como homens justos, cumpridores da lei, e ele estava o tempo todo confrontando. E agora esse é o ministério do Espírito Santo, nos confrontar com o nosso aspecto de justiça. Se você se acha justo, o Espírito Santo está aqui para dizer: você não é. Nós não somos. Em terceiro, ele diz que nós somos culpados também por causa do nosso juízo, do juízo que fazemos das coisas, porque o príncipe desse mundo já está derrotado. Jesus está dizendo: olha, irmãos, meus discípulos, eu já venci, eu vencerei na cruz. Nosso inimigo está derrotado, mas as pessoas ainda querem segui-lo. As pessoas ainda fazem esse tipo de juízo, mesmo estando diante dos olhos dela, que já há vitória na cruz do Calvário. Jesus está dizendo de novo: eles são pecadores, cegos, não conseguem enxergar essa realidade. Estão perdidos, e o Espírito Santo está aqui para nos convencer disso também, para nos mostrar essa realidade. Então esse é um dos papéis do Espírito Santo cotidianamente no nosso meio.
mostrar que nós somos pecadores, nos chamar ao arrependimento. Mostrar que somos injustos, que somos cegos, apontar para a nossa malignidade, apontar para as nossas fraquezas. E no avivamento, isso é intensificado. É por isso que no momento de avivamento, irmãos, há arrependimento, confissão de pecados. Geralmente, nós pensamos só em coisas boas no avivamento, né? Só em momentos de alegria, de louvor, vamos cantar, vamos pregar, pessoas se convertendo. Mas nós precisamos olhar para essa realidade aqui. É tempo de avivamento, é tempo de confissão de pecados. É tempo que o gabinete pastoral da igreja vai estar lotado de gente confessando pecados. Que o pastor vai ter que chamar os presbíteros, os diáconos, para lidar com os pecados que as pessoas estão confessando. Talvez vai haver escândalo por tantos pecados confessados, mas faz parte do avivamento. É momento de tratar também desses pecados, e isso não é fácil. É momento dos líderes da igreja, dos pastores, das pessoas mais experientes, dos irmãos uns com os outros, tratarem dos pecados. Olharem olho no olho e dizer, eu pequei contra você, me perdoe. Eu estava fofocando contra você, me perdoe. Eu estava falando, eu estava pecando, eu estava murmurando. E avivamento também pode ser tempo de disciplina eclesiástica. Se há pecados vindo à tona, se há pecados sendo confessados, tenha isso na sua mente, que avivamento pode ser o tempo em que nós vamos disciplinar aqui as pessoas na igreja. Por imoralidade sexual, por outros tipos de pecado, por fofoca, por várias coisas, por mentira, por roubo. Porque é tempo de confessar pecados, é tempo de purificar a igreja, é tempo de voltar ao Senhor. Lembre-se, não é só no avivamento que isso acontece. Isso deveria estar acontecendo o tempo todo. No avivamento vai ser mais intenso. Então isso aqui é obra do Espírito Santo sempre no nosso meio, em um dos pontos que ele age no avivamento. Segundo papel do Espírito, Jesus vai continuar falando aqui. Então, você vai aí agora ao verso 12, nós vamos continuar lendo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Um segundo ponto aqui. Nós acabamos de ver uma ação negativa do Espírito, negativa em relação ao pecado. Ele está convencendo e nos chamando ao arrependimento. Agora nós vamos ver uma ação positiva do Espírito para com a palavra de Deus, para com a verdade. Olha como o Espírito é chamado aqui no texto, e também no capítulo 14, verso 17, no capítulo 15, verso 26. Espírito da verdade. E é interessante que a gente estuda o Evangelho de João, e é bom estudar os livros da Bíblia, porque a gente começa a fazer umas associações dos termos, das expressões que o autor usa, e vai clareando a nossa mente. O que é a verdade para João? Como ele registra o que é verdade? A verdade para ele é Jesus Cristo. Capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para João, a verdade é Jesus. Isso fica claro também quando ele fala de revelação, e todo o seu evangelho é sobre revelação. O Filho veio, desde lá do capítulo 1, lembre do texto, é o Filho que está no seio do Pai que revela o Pai. E a revelação de Jesus é verdade, porque é a revelação do Pai, por isso ele é a verdade. Capítulo 20 vai dizer que os homens têm vida eterna quando conhecem ao Filho e ao Pai por meio do Filho, porque conheceram a verdade. Então, para João, a verdade é Jesus. Então, quando ele diz o Espírito da verdade, ele está falando do Espírito de Cristo. O Espírito que fala de Cristo, que testemunha de Cristo, que ensina sobre Jesus Cristo. Verso 26 do capítulo 14. Vamos fazer essa leitura aqui bem rápida para você perceber exatamente isso. Capítulo 14, verso 26.
registra lá. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, Jesus falando. Qual é o papel do Espírito aqui? Ensinar todas as coisas e aquilo que Jesus tem dito. Ensinar e continuar ensinando o que Jesus já disse. E continuar ensinando todas as coisas que ainda não foram ditas sobre Jesus. É o papel dele. Verso 26 do capítulo 15 agora. Jesus de novo falando sobre a obra do Espírito. Ele dará testemunho de mim. De novo, a obra do Espírito é testemunhar sobre Jesus. E agora, no capítulo 16, nesses textos que nós vemos Jesus afirmando: o Espírito não falará de si mesmo. Falará apenas do que tiver ouvido. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O papel do Espírito é esse: receber a revelação de Jesus Cristo, passar a revelação de Jesus Cristo a nós. Ele fala de Jesus, ele testemunha de Jesus. Jesus vai continuar dizendo: tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Preste atenção aqui nisso que é importante. A obra do Espírito Santo é lembrar e ensinar a verdade sobre Jesus. É clarear a revelação de Cristo para nós. Facilitar o entendimento do ensino de Jesus, da pessoa de Jesus. É isso que Ele está fazendo no nosso meio também, naturalmente, cotidianamente. E preste atenção no padrão que há no Evangelho de João. Não dá tempo de ler todos os textos, mas deixa eu jogar aqui para você. Em vários momentos, João está tratando sobre revelação. E o padrão que ele encontra é esse: Deus o Pai se revela por meio de Deus o Filho, Jesus Cristo. Você vai encontrar Jesus dizendo várias coisas do tipo: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só faço aquilo que o Pai me ordenou fazer. Eu só falo as palavras que o Pai me deu para falar. Há um momento, no capítulo 14, onde Filipe pede para Jesus que ele mostre o Pai, e ele diz: Filipe, eu estou já no meio de vocês há muito tempo. Você tem visto já o Pai quando me vê. Você ouve o Pai quando me ouve. Porque há esse padrão aqui. Jesus Cristo, em dependência do Pai, revela tudo o que o Pai é aos seus discípulos. Plenamente. E agora isso vai continuar por meio do Espírito. Acontece a mesma coisa. O Espírito só fala aquilo sobre Cristo, aquilo que Jesus Cristo já disse, já ensinou, ou as coisas que ele ainda não disse, mas são sobre ele. O Espírito, em dependência de Jesus, revela tudo sobre Jesus. Então nós temos esse padrão aqui trinitário de revelação em João. O Pai é revelado pelo Filho, o Filho é revelado a nós pelo Espírito. E isso acontece normalmente na nossa vida como igreja, e com mais intensidade durante o momento de avivamento. Então Jesus Cristo sempre é o centro. É o centro porque Ele revela o Pai, e é o centro porque Ele é revelado pelo Espírito Santo. Avivamento é sobre Jesus, gente. E mais do que isso, avivamento é sobre a Trindade, porque Ele é o nosso ponto de conexão com tudo isso. Avivamento é uma obra trinitária, onde o Pai, o Filho e o Espírito se aproximam de nós, se revelam a nós com mais intensidade, causando uma transformação real nas nossas vidas. Portanto, o papel do Espírito aqui é revelar a verdade sobre Deus que já está estabelecida em Jesus Cristo. Ele faz isso através das pregações, da leitura bíblica, dos devocionais, das conversas santas que nós temos entre nós mesmos aqui, dos aconselhamentos, do discipulado, da EBD. Tudo ação normal que Ele faz semana após semana, que deve ser ação normal semana após semana. E no avivamento nós encontramos uma intensificação forte disso no nosso meio. O que nós podemos tirar disso aqui? Preste muita atenção. Avivamento não é e nem depende de uma nova revelação de Deus. Não é disso que se trata
avivamento. Não é uma nova promessa, não é um novo tipo de mover que ainda não foi revelado na Bíblia. É a intensificação das antigas verdades. É a intensificação do mesmo modo de agir do Espírito. É o ensino do mesmo Cristo que acontece de modo mais intenso. É o espalhar dessa verdade de forma mais intensa entre os perdidos. Das mesmas boas e velhas verdades do cristianismo e do modo do Espírito agir. Então a gente vê muito isso, infelizmente, acontecendo. Né? Pessoas prometendo, vai acontecer um novo avivamento ali, porque é uma nova promessa de Deus. Há uma nova revelação de Deus. Há um novo jeito misterioso do Espírito agir. E as pessoas atrelam o avivamento a isso. Se não houver essas coisas, então não há avivamento. Mas não encontramos isso nas Escrituras. Não é o padrão bíblico de ação do Espírito Santo. Então, nós não precisamos de nada novo para ter um avivamento. Só da intensificação das coisas que já acontecem. E o terceiro papel do Espírito nesse texto que eu vejo é o trecho bem pequenininho aqui do capítulo 16, verso 14, quando Jesus diz, Ele me glorificará. Na teologia de João, glorificar está sempre ligado à revelação. Quando o filho, capítulo 17, pede para que o pai o glorifique, é porque ele está indo para a cruz, e ali a pessoa de Jesus plenamente vai ser revelada. Em toda a sua obra, sua majestade. Revelação tem a ver com glorificação. Quando o filho também está dizendo que ele está glorificando o pai, é porque ele está revelando o pai aos seus discípulos. Quando Jesus está dizendo aqui, o Espírito me glorificará, ele está dizendo, o Espírito trará revelação sobre mim. E isso tem a ver com glória, porque é uma revelação que aponta para a majestade das pessoas divinas, chamando o povo de Deus a adorá-lo. A encontrar naquela pessoa ali, naquela revelação, o ser exato de Deus, então adorá-lo de maneira apropriada e como ele merece. É uma revelação para honra, uma revelação de majestade de Deus, da glória de Deus. Então é isso que o Espírito faz. Ele está glorificando a Cristo ao nos apresentar plenamente quem Jesus é, a revelar toda a majestade de Jesus, o poder de Jesus, a beleza, a santidade de Jesus. E por consequência também revelando a Deus o Pai. Isso nos leva à adoração, louvor. Avivamento é um grande romper de adoração a Deus. Talvez seja o terceiro ponto aqui da obra do Espírito Santo. Além de trazer arrependimento, além de nos ensinar e revelar a Jesus Cristo, traz essa paixão ardente por Jesus para que nós possamos adorá-lo. Isso é cotidiano de novo na igreja, deve ser, mas é intensificado ainda mais pelo Espírito Santo no momento de avivamento. Então, se nós pegarmos esses 3 pontos aqui sobre a obra normal do Espírito Santo, nós vamos encontrar esse padrão aqui. Durante o avivamento, o Espírito nos convence do pecado e chama para o arrependimento, nos ensina a verdade revelada em Jesus Cristo e nos revela esse Deus trino em toda a sua majestade para que nós possamos adorá-lo ainda mais. É isso que o Espírito está fazendo, é isso que ele faz durante um avivamento. Qual é o resultado disso na vida da igreja? O Tim Keller colocou numa pregação dele 3 pontos aqui bem interessantes sobre o que essa obra do Espírito gera no nosso meio. Primeiro, cristãos frios despertam, acordam. Nós somos ainda pecadores e a nossa tendência, se não alimentarmos a nossa vida espiritual, é ir esfriando, se distanciando de Deus. A vida devocional vai acabando. Você começa a ler a Bíblia no dia 1º de janeiro, quando chega em fevereiro você não está lendo mais. Quem dura muito vai até abril, maio, os heróis terminam em dezembro. É o nosso processo normal. Nós vamos esfriando. Mas no momento de avivamento, chamado arrependimento, pregação da verdade, adoração a Deus, crentes que estão dormindo acordam. Crentes que estão frios na fé são aquecidos. A igreja toda é movimentada pelo Espírito. Amém?
Por isso nós desejamos tanto assim avivamento. Mas lembre que isso não ocorre só no avivamento, só é maior. Mas pode acontecer aqui de domingo a domingo, em todas as igrejas. Segundo, cristãos nominais na igreja se convertem. Saiba disso, irmão. Toda a igreja está cheia, dependendo do número, né, de pessoas. Mas sempre tem uma proporção aí de crentes, que se dizem crentes, mas não são crentes. Tá? Então, se esses bancos estão lotados, pode ter certeza que há várias pessoas que não são cristãs. Podem estar na membresia da igreja, mas são crentes nominais. Mas é uma boa notícia. Elas se convertem. E no momento de avivamento, há essa intensificação. Cristãos nominais são despertados por seu pecado, chamados ao arrependimento, chamados à fé, se convertem a Jesus para adorar a Jesus. Então é outro resultado maravilhoso que o avivamento traz sobre a igreja. E o terceiro é, pessoas difíceis são alcançadas. Tem aquelas pessoas que a gente pensa, né? Rapaz, aquele ali não dá. É um inimigo da fé, é um militante ateu, odeia a igreja, já foi crente, apostatou, é, cara, traficante, enfim. Aquele ali é difícil. Em momento de avivamento, o Espírito Santo intensifica o alcançar dessas pessoas. Há um mover para trazer os perdidos e até aqueles que nós achamos difíceis de serem salvos. Porque para o Espírito Santo não é nada impossível. Ele é maior e mais poderoso do que todos os nossos pecados, que todas as nossas barreiras, e o avivamento vem nessa intensidade maior para vencer a pecaminosidade humana. Então nós temos aqui cristãos frios acordando, cristãos nominais se convertendo, pessoas que nós achamos difíceis, caminhando para o Senhor, se convertendo ao Senhor também. Isso é motivo de muita alegria. Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre o avivamento, diz o seguinte: já consideramos algumas das características gerais do avivamento. Um senso da majestade de Deus, da pecaminosidade pessoal, da maravilha da salvação através de Jesus Cristo e um desejo de que os outros o conheçam. E vimos também que em tempos de avivamento, as pessoas estão conscientes da presidência do Espírito Santo sobre todas as coisas, sobre a vida de toda a comunidade. Muito bom essa definição aqui, né? Todos os pontos de avivamento e o Espírito Santo soberano sobre isso. Deixa eu dar alguns direcionamentos aqui para a igreja, para nós aqui, para encerrar com isso. Pegarmos o papel do Espírito Santo e aplicarmos as nossas vidas aqui. Se o avivamento é obra do Espírito, faça esse pensamento aqui bíblico, mas lógico também. Então o avivamento está debaixo da soberania do Espírito. O próprio João, quando fala de novo nascimento, capítulo 3, verso 8, nascimento do Espírito, ele diz, isso sopra onde ele quer. O Espírito age quando quer, onde quer, porque ele é soberano. Então nós temos que ter essa consciência aqui. Avivamento é obra da soberania de Deus. Isso nos leva a algumas orientações. Primeiro, avivamento não depende do pregador, não depende dos ouvintes e nem de evento nenhum que se marque prometendo avivamento. Aliás, desconfie disso. Esses dias eu vi na internet um evento em São Paulo que prometia ser o estopim de um avivamento brasileiro, né? E, inclusive, eles venderam 60 mil ingressos em 4 horas, porque essa promessa, né, atrai as pessoas. Tiveram que abrir, inclusive, outro estádio de futebol para vender mais milhares de ingressos, e já lotou também, porque eles estão nessa promessa aqui, de que eles lá vão começar um avivamento. Eu trato isso com muita desconfiança, gente. Talvez Deus até use como avivamento. Mas quem somos nós? Para marcar um dia como esse evento, por exemplo, aqui dizer, a partir da Igreja Batista de Henrique Jorge, da conferência lá que aconteceu em julho, a partir dali, Fortaleza vai ser avivada. Venha, veja, é garantido. Não podemos fazer isso. Não depende de mim, nem do pastor, nem de vocês, nem da igreja. Depende do Espírito Santo de Deus. Volte para o exemplo de Nínive. Nós temos ali o pior pregador registrado na Bíblia. Eu postei isso na internet, né? Alguém me perguntou, por que Jonas era o pior pregador, pastor? Vamos lá.
Jonas era um pregador de má vontade, muita má vontade. Ele não queria pregar na cidade. Aliás, ele tinha expectativa, pelo que parece no texto bíblico, de que Nínive é uma cidade tão má, tão pecaminosa, que ele subiu no monte para ver o que aconteceria com a cidade, porque ele tinha expectativa de que acontecesse o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então ele não queria pregar. Era alguém em grande má vontade, e era alguém com uma pregação dura, seca, rápida, sem apelo nenhum. O texto diz lá, o resumo da pregação de Jonas era: se arrependa, senão Jesus vai passar aqui e vai destruir a cidade. Era essa a pregação. Também não dependeu dos ninivitas, porque ali havia uma cidade má, cheia de pecado. Homens que não eram do povo de Deus, não conheciam a palavra de Deus, estavam se lixando para Deus. Mas houve um grande avivamento ali. Pregador ruim, povo ruim, mas o Espírito agiu. Deus agiu. E Nínive nos mostra que avivamento não depende do ser humano. Depende só de Deus. Então devemos ter essa consciência. Se isso é verdade, aqui está o meu segundo ponto. O que nós devemos mais fazer é orar. Se o avivamento depende do Espírito, é Ele que traz, é Ele que faz, então nós devemos orar para que Ele venha e faça no nosso meio. É isso que nós devemos estar fazendo o tempo todo, orando por avivamento. E não se sinta idiota, tá? Às vezes eu me sinto. Que, rapaz, será que eu oro por avivamento? É tão difícil de acontecer. Né? Eu creio que nunca aconteceu no Brasil. Talvez se aconteceu em algum lugar muito isolado, né, pequeno, mas a nível nacional, a nível regional, estadual, nunca aconteceu. Será que eu oro? Será que eu passo minha vida toda orando por isso e não acontece? Ore, meu irmão. Não se sinta besta para orar por isso. Talvez seja por isso que a gente não tem um avivamento. Nós precisamos de oração. Nós precisamos orar como o salmista orava. Se você for a Salmo, capítulo 85, verso 4 e 6, olha a oração aqui desse homem de Deus. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação. Faz cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estará sempre irado contra nós? Estenderá a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Ele está clamando por avivamento. Torna a vivificar-nos, Senhor. O povo precisa se alegrar em ti. Recolhe a tua ira. Traz renovo e restauração ao povo. É um salmo de oração por essa restauração, por esse avivamento. Salmo 80, verso 7, diz assim: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Mais uma oração por esse tipo de avivamento aqui, por essa restauração, por pedir e clamar que Deus venha atuar no nosso meio. E a que eu mais gosto aqui, gente, Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque está olhando para a situação em Israel. Um povo destruído pela Babilônia, assolado pela Babilônia. Até as plantações foram queimadas, pessoas foram assassinadas. O primeiro capítulo de Abacuque desenha uma situação horrível, de pessoas sem comer, de pessoas morrendo de fome, de grande treva sobre a terra, e Abacuque ora então: aviva, ó Senhor, a tua obra nesses tempos. Aviva, Senhor, a tua obra nesses tempos. É tempo de sofrimento, é tempo de lamento, é tempo de tristeza, é tempo de morte, é tempo de angústia, é tempo de destruição. Mas o profeta está orando: aviva, Senhor, a tua obra. Ele quer restauração. Ele quer que Deus venha para o meio do povo, traga alegria, traga consolo, traga renovo, santidade. Restaure a vida do povo. Avive o povo. Isso pode acontecer conosco. Não ache que avivamento só acontece quando está tudo bem. Eu acho que na maioria das vezes ele acontece justamente quando nada está bem. Onde Deus precisa intervir e agir. Então oremos por isso. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva essa cidade, aviva esse país, para que Jesus venha, para que o Espírito venha sobre nós. Terceiro, não ache que a soberania do Espírito
E a nossa obrigação de orar, independente dessa soberania, deve nos levar a ficar parados e inertes. Como bom cearense, né? Deitar na rede, orar e esperar o avivamento chegar. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Lembre-se sempre que nossas ações estão sempre juntas da soberania de Deus, das ações do Espírito. Ele nos usa para os seus propósitos. Lembra que o avivamento é a intensificação da obra normal que o Espírito Santo faz no nosso meio. Isso significa que nós continuamos a agir normalmente como cristãos. Como é que eu ajo para o avivamento acontecer? Continue se arrependendo dos pecados. Continue sabendo que você é um pecador. Continue pregando, ensinando, conversando, aconselhando pela palavra de Deus. Continue adorando a Deus. E um dia, então, o avivamento chegará. Ou não, né? Mas se nós ficarmos parados, nós já temos a resposta. Não vai chegar. Nós trabalhamos com oração e ação, e é assim que o Espírito Santo age. John Wesley, quando foi perguntado sobre como é que você faz para tanta gente vir ouvir você? Como é que você reúne tantas pessoas nesse momento de avivamento? Wesley respondeu: eu me coloco em chamas e o povo vem de toda parte para me ver queimar. E o meu convite para você aqui é isso. Pegue fogo por Deus. Deixe o seu coração arder em amor por Jesus. Pegue fogo mesmo. Martin Lloyd Jones disse que a pregação era teologia pegando fogo. No sentido aqui, não de fazer loucuras, mas de paixão por Deus, amor por Jesus, amor pelo Espírito, devoção, fervor espiritual. Então pegue fogo por Deus, fique em chamas, queime por Jesus. E quando toda a igreja estiver nessa situação, talvez nós estejamos já dentro de um avivamento. Mas começa comigo, começa com você, com esse coração batendo por Jesus Cristo. Batendo para adorá-lo. Batendo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar, pedindo para que o Espírito haja no nosso meio. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, dependendo, Senhor, da Tua soberania. O Senhor está sobre nós. O Senhor conhece as nossas situações, o Senhor sabe dos nossos pecados, as nossas vidas, as nossas falhas e fraquezas. E nós oramos, Senhor, para que Teu Espírito venha sobre nós, nos convencendo do pecado, da injustiça, do juízo, da nossa morte, trazendo, Senhor, arrependimento para as nossas vidas, trazendo, Senhor, força para abandonarmos os pecados, trazendo santidade sobre nós, trazendo, Senhor, a verdade sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o próprio Espírito. Traz, Senhor, a Tua palavra para o nosso coração. Aquece o nosso coração para com a Tua palavra, Senhor. Traz-nos essa força, Senhor, e essa atividade da oração sem cessar, como a Tua palavra diz. E traz, Senhor, esse ambiente, esse direcionamento para a adoração, Senhor, com amor, com paixão. Coloca fogo nos nossos corações por Ti, Senhor. Aquece a nossa alma para vivermos para Ti. Senhor, traz avivamento sobre a Tua igreja. Intensifica a ação do Espírito no nosso meio, Senhor. Traz alegria, Senhor, consolo, paz, restauração, justiça, santidade, amor, os dons do Espírito, os frutos do Espírito para o nosso meio como igreja. Aviva a Tua obra, Senhor, nesses tempos. Nós queremos orar como Abacuque orou. Aviva, Senhor, as nossas vidas, a Tua igreja, a nossa cidade. Senhor, aviva a Tua obra. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém.